Bom dia, boa tarde e boa noite. No dia 17 de abril de 1996, o Brasil promoveu um grande massacre contra os trabalhadores rurais. O fato ocorreu na região norte do país. Era uma marcha de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Entre os participantes estavam homens, mulheres, crianças e idosos. Foram recebidos pela polícia militar. Abriram fogo contra os trabalhadores e mataram um número muito grande de pessoas, de forma indiscriminada. A polícia militar é verdadeiramente uma instituição podre. Apoia militares corruptos, assassinos e, além de ser uma instituição podre, é também corporativista. Age não como funcionários públicos, mas como um grupo em si e por si, e que inclusive agem fora da lei. Eu estou falando de um massacre específico, mas todo dia se tem notícia nos meios de comunicações, nos meios de comunicação nacional e internacional, do que faz a Polícia Militar do Brasil. E a instituição não faz nada para punir os corruptos. Por conseguinte, se tornou uma instituição podre. Voltando para a luta dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil. Os brasileiros sempre foram vítimas do próprio país. Ainda em 1500 começa a escravidão e também começa a concentração de riqueza na terra. O rei de Portugal dividiu o Brasil em 15 pedaços, que eles chamaram capitanias hereditárias, ou seja, aquela terra passava de pai para filho. Para produzir, eles foram para a África, sequestraram homens e mulheres, traziam para o Brasil, no porão de navios. Muitas pessoas morreram asfixiadas. E aqui trabalharam até morrer para construir a riqueza dessa turma que ainda hoje é muito rica, à custa do sofrimento, do suor, do sangue e da vida de tantas pessoas naquele período obscuro da escravidão. Depois da escravidão começa a luta pela reforma agrária. O que significa a reforma agrária? Democracia no campo. Imaginem um país do tamanho do Brasil, que é maior do que alguns continentes, dividido em 15 pedaços e distribuído com 12 nobres portugueses. O Ceará, que é o estado onde eu nasci e vivo, foi doado a Antônio Cardoso de Barro. E teve português que recebeu duas capitanias, porque como eram 15 e só 12 donos, 2 deles conseguiram 2 capitanias. Isso promoveu uma grande injustiça, pobreza, miséria, moradia ruim. E o resultado disso é a violência que nós temos hoje, porque assim que acabou a escravidão, as pessoas foram morar em morros, construindo favelas, em beiras de rios e de lagos. Como não foi dado escola, como não havia política pública,
Então, ali as pessoas foram se organizando no crime, porque a miséria é a mãe do crime. Porque a miséria tira dos seres humanos tudo que elas podem ter direito e só sobra a nulidade. Esse é o problema do Brasil. E quando se tenta fazer a reforma agrária, agora, nos tempos modernos, os mesmos que receberam aquela terra, eu digo os mesmos porque são os herdeiros daqueles primeiros criminosos e egoístas e desumanos, matam as pessoas, torturam as pessoas e não permitem que tenha liberdade, que tenha justiça social e que tenha a democracia na terra, que é um meio de produção. Então nós, depois de 29 anos, ainda hoje tem gente criminosa que não foi punida. E nós recordamos com muita tristeza, com muito pesar, pelas mortes, pelas torturas, pela dor e pelo sofrimento daquelas heroínas e heróis brasileiros que deram suas vidas lutando pela reforma agrária, ou seja, pela justiça social no campo. E que a luta heróica dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, dos intelectuais, dos professores, de cada trabalhador e de cada trabalhadora que viram seus filhos morrerem de fome, de doenças curáveis, como, por exemplo, gripe e desinteria, e outras doenças que poderiam ser facilmente curadas, se tornou mortal, exatamente por falta de política pública, por falta de saúde pública, por falta de médicos, e por falta de saneamento básico, por falta de dignidade para as pessoas viverem, tanto no campo como na cidade. No campo, essa situação que eu acabo de falar, e vocês conhecem muito bem, porque a imprensa divulgou esse massacre, é o Dourado dos Carajás, como nas favelas. Morrem de doença, sucumbe na ignorância e não tem, ao longo da história do Brasil, não teve políticas públicas. Mas com muita luta da esquerda, dos movimentos sociais, dos comunistas, dos socialistas e das pessoas que nem se enquadram como sendo ou de direita ou de esquerda, mas compreenderam a importância da política pública, da justiça social e deram suas vidas lutando para construir um país melhor, mais justo, um país que garanta liberdade e justiça social, que é o mínimo que cada país poderia fazer. Então, que viva os que lutam por justiças sociais, que viva o MST, que viva o PT, que viva o PCdoB, que viva o PSOL, e que viva também o PSB, porque esses partidos, ao longo da história, eles foram muito importantes para a construção desse mundo que a gente gostaria de ver, promovendo justiça para todo mundo.